Amados, hoje eu quero falar sobre constância. Amém? Quantos precisam de constância? Eu preciso. Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra as Escrituras para nós e nos revela a Tua palavra, Senhor, nos abençoe por meio dela, Pai. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, de uma forma especial, profunda, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Para muitos, constância é um negócio chato. Você fazer todo dia aquilo. Todo dia e todo dia. Ser constante muitas vezes, para muitas vezes é um negócio meio chatão, assim. Você ter que repetir, refazer e fazer todo dia aquilo. Mas eu entendo que a constância é algo importante para as conquistas da vida. É necessário sermos constantes para conquistarmos muitas coisas. Amém? Você já parou para pensar quantas vezes ou quantas coisas você deixou de viver por falta de constância? Quantas coisas você já começou e não terminou? Quantas coisas você estava chegando no final e não acabou? Ou começou e não concluiu? E é tão interessante porque tem pessoas, eu quero te convidar já a abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Oh, aguinha boa, glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Firmes e constantes, ou inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Por que eu estou dizendo isso aqui? Firmes, tem uma tradução que diz firmes e constantes. Existe uma diferença entre firmeza e constância. Tem pessoas que são firmes, mas não são constantes. Então, a pessoa, ao tomar uma decisão, ela fala assim: olha, eu quero isso. Não, eu quero isso. Então, existe uma firmeza em decidir o que quer, do que querem, mas não existe uma constância para buscar aquilo, para chegar no objetivo. Então, as pessoas falam: eu quero estudar tal curso, eu já decidi, está firme, ponto. Beleza. Mas concluir o curso depende de constância. Então, a Bíblia está dizendo: sejam firmes e sejam constantes. Mas quando nós analisamos o nosso dia a dia, a minha vida, a sua vida, muitas coisas que nós não conquistamos, não chegamos lá, o problema não é firmeza, o problema é falta de constância. Então eu e você, nós precisamos trabalhar isso em nós, amém? Para que a gente possa viver as coisas que Deus tem preparado para nós. Então a palavra, o apóstolo Paulo, esse texto é clássico porque ele separa a firmeza da constância. Então, entende isso? Existem até pessoas que têm problemas em decidir em algo. São indecisos, não têm firmeza, tomam uma atitude, mas será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Falta aquela decisão firme. A fé é firmeza, propósito. Então, nós precisamos ser trabalhados nisso, para eu saber decidir. Como é bom, queridos, pessoas, não é legal você tratar com pessoas que são firmes? Mas ele é meio... E às vezes as pessoas até confundem, né, firmeza com a pessoa é dura. Não, é ótimo você trabalhar com gente que sim e não. Vamos para lá, vamos ficar,
vamos para lá, isso é bom. Amém? Então é importante para nós trabalharmos as nossas escolhas, sermos propósito firme, sermos firmes, mas uma vez decidido algo, eu preciso agora de constância para chegar lá. Amém? E hoje é disso que eu quero falar, porque eu não quero que a sua chama se apague. Amém? É muito comum nessa fase do ano, perto do meio do ano, né, a gente começamos, né, fazemos aquele planejamento no culto da virada. Glória a Deus, eu venho com seu caderno, e aí você compra uma agenda nova, um caderno novo, e sei lá, você idealiza tantas coisas e começa, e aí você até inicia uma coisa, mas vai chegando janeiro, fevereiro, março, abril, já vai. Porque às vezes você entende que precisa construir um caminho. Diga, eu preciso construir um caminho. E você precisa entender que tem coisas que você precisa de um milagre, mas tem coisas que você precisa de um processo. Beleza? Então, transformar água em vinho. O que você precisa? De um milagre. Mas se você já tem a uva e precisa torná-la vinho, você precisa do quê? De um processo. E os processos, para nós, é um processo que eu preciso ser constante para vivê-los. Eu preciso entender os processos de Deus, e eu preciso começar, desde sempre, a sermos constantes, ensinar as pessoas a levantar, caiu, levanta, escorregou, fez errado, retomem. E o que é isso? Eu estou trabalhando a minha habilidade, a minha característica de me tornar, de ser pessoas constantes. Então, muitas vezes, um congresso de avivamento, muitas vezes uma reunião, uma sala de intercessão, onde o Espírito de Deus vem sobre aquele lugar. O que ele fez? Veio fogo. Mas agora o que você faz com fogo? Isso se chama constância. A sua constância que vai te levar a manter o fogo. Então tudo que você se propõe a fazer, você vai precisar disso. Ser constante. Você quer se formar, você quer construir uma família. Ou você pensa assim, que Deus uniu, o homem não separe. Então quer dizer que eu e ela não temos responsabilidades? Deus uniu. Deus falou, vocês querem estar juntos? Amém. Deus, casaram, glória a Deus. Mas é a minha constância na manutenção do casamento. É o que mantém o casamento vivo. Então, tudo, vocês vão precisar dessa característica. Ser constantes. E essa geração, não vocês, né? Mas essa geração tem lidado com esses conflitos. Começarem coisas e não terminam. É o livro que eu começo e não acabo. É o curso que eu decidi não concluir, né? E é fácil ser inconstante. Porque o que mais surge na minha vida e na sua vida, irmãos, são coisas para fazer, sim ou não? Ou todo mundo fica deitado em berço esplêndido e não tem nada para fazer o dia inteiro, que você fala assim, não, eu vou esperar. Não, cara. A gente começa a fazer as coisas e é isso que surge, é um compromisso, é um outro, é um convite que surge. Então, existem muitos fatores que tentam nos tirar daquilo que eu propus fazer. Sim ou não? Mantém o caminho. Então, eu e você precisamos manter isso. E eu quero hoje falar sobre 4 coisas que nós precisamos trabalhar sobre constância, amém? Porque eu entendo o seguinte, que quando nós identificamos isso, eu identifico isso, que eu estou
reproduzindo ou agindo de forma inconstante, fica mais fácil, né? Eu identificar aquilo e falar assim, opa, eu preciso recalcular minha rota. O que é uma constância? Se eu saio desse lugar e tenho que ir até aquele lugar, quando a inconstância entra, eu mudei o foco, eu já estou indo para outro lugar. Daqui a pouco surge outro, eu estou indo para outro lugar. O que começa a fazer? Às vezes você tem muitas ideias boas, muitos sonhos bons, muitos sonhos de Deus, mas você não canaliza para um sentido. Dê um caminho, inicie aquilo, vá até o fim e vai fazendo os processos de cada objetivo que você tem para que você chegue. Quantos livros você leu e você fala, eu preciso desse livro. O crente é muito bom nas decisões. Você faz um apelo, ele vem para frente e diz, eu sou firme, eu quero isso. Mas na segunda-feira, aquela palavra, na terça, eu sempre digo isso, que existem palavras que é muito mais do que o domingo, muito mais do que a reunião do sábado, porque é legal aquilo, mas o efeito daquela palavra vai ser o quê? A prática, é aquilo que nós falamos na semana passada, é a prática da palavra, é a constância dela que vai me levar a viver aquilo, amém? Você está entendendo? Então eu quero dizer aqui sobre 4 coisas que você precisa saber sobre constâncias. Primeiro, está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que existe, e o primeiro tópico é o preço da constância. Existe um preço. O preço de ser constante. E diz lá, o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom, completei a carreira, guardei a fé. O que eu quero dizer aqui? Existe um preço para a constância. Qual o preço? Eu preciso combater o bom combate. Diga assim, Deus quer que eu complete. Eu ilustrei até a semana passada, falei que quem gostava de videogame. E aí, sabe quando você fica ali naquela fase e não completa a fase? É legal? O que você precisa? Ir, aprender, ser constante ali, em tentar, para quê? Completar. E muitas vezes o que você trata, queridos, é um combate. A vida, deixa eu te falar uma coisa, vocês precisam entender algo, que a constância é algo que vem de dentro para fora. Está dentro, tem que estar dentro de você. Tem que estar aqui, cara, dentro. Eu preciso ter uma decisão no meu coração de completar algo. A constância é muito mais do que, agora eu senti a constância, agora eu senti. Irmão, tem dia que você não vai sentir, que eu não vou sentir, que eu não vou me arrepiar, eu não vou querer, eu não quero. Hoje o pessoal tem usado, eu vou na força do ódio. Não, vai na força do Espírito, irmãos, porque na sua força aquele dia você fala, eu não tenho. Então é algo que tem que estar dentro de nós. E você tem que dizer o seguinte, eu vou combater. Por quê? Você vai receber muitas vezes oposições. Sim ou não? Ou só eu tenho oposições? Para os seus objetivos. Quantos estão identificando alguma coisa já aí na sua vida? Então tá bom. Então eu estou pregando certo aqui, Senhor. Por quê, gente? Não tem nada mais, não é tremendo, prazeroso,
quando você inicia algo e termina. Quando você inicia algo, completa. A sensação do dever cumprido, da obra acabada. Irmãos, anda pelas ruas de São Paulo, você vê muitas obras inacabadas. Aquilo deixa a cidade até mais feia. É o viaduto que não terminou, é o fura-fila que não acabou, é a obra que não concluiu, é o buraco que ficou porque abriram e não tamparam. Sabe, muitas vezes a minha vida e a sua vida está assim. É a ponte que você começou a construir e não terminou. É o buraco que cavou e ainda está lá. Sabe, então o Espírito Santo está nos falando hoje aqui que chegou um tempo na minha vida e na sua vida de começarmos a acabar as coisas que Ele mesmo depositou em nós. Sabe aquele sonho que você tem no seu coração, meu irmão? Que você deseja, que você quer viver? O sonho, sei lá qual, irmãos, eu não vou aqui saber o que está no seu coração. Quais são os propósitos de Deus para você? Eu não sei. Alguns conversam comigo, outros não. Mas o que nós não podemos mais é deixar obras inacabadas. O Espírito Santo quer te levar até o fim. Ele quer que você complete a obra, amém? Aleluia. Diga, a constância é uma motivação interna. Ela deve partir de dentro para fora, e não ao contrário. Amém? Diga assim: eu nunca estarei sozinho. Você sempre terá o Espírito Santo para concordar com você. Abra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 16. Não se enganem, 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, entenda assim, que o que te equilibra, o que te põe numa condição de equilíbrio, de estabilidade, vamos dizer, estou estável, é a fé. Alguém constante é alguém com fé. Porque o que é a fé? É um propósito firme, é uma certeza. Incerteza não combina com constância, sim ou não? Incerteza e constância. Agora, se eu tenho uma certeza, se a certeza está residente em você, você assumiu isso, você se revestiu de uma certeza, de fé, ela acaba te colocando num lugar de estabilidade para a sua constância. Então aquilo que você pede para Deus, aquilo que você tem, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 6, que eu devo pedir, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. E aí eu entro com o segundo tópico que eu quero dizer sobre constância, que é a constância, ela deve estar em qualquer situação. Eu não estou dizendo que isso é fácil, amém? Não estou dizendo que é fácil você passar por problemas externos, ações externas, e dizer que isso é fácil. Não é fácil. Eu quero te convidar para você abrir no livro de Marcos. Então, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense
que alcançará do Senhor alguma coisa. Então percebe o seguinte, que esse texto está dizendo que eu preciso ter fé. O que é a fé? É uma certeza no seu espírito, é uma certeza na sua mente, uma convicção nos seus pensamentos também. Essa certeza tomou o seu comportamento, tomou o que você pensa, tomou as suas ações. Você é revestido de uma certeza de Deus, amém? Mas diz que essa pessoa não pode duvidar, porque se essa pessoa duvida, ela vai ser impedida de viver. Então ele está dizendo, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida, agitada, uma hora está para cá, começa aqui, daqui a pouco vai para lá. E a Bíblia diz que essa pessoa, versículo 7, não pense essa pessoa que vai conseguir alguma coisa. O que ele está dizendo? Vamos contextualizar para a nossa introdução da palavra. Não pense que essa pessoa vai completar a carreira, vai completar o que terminou, vai concluir o que começou, amém? Da indecisão, amém, é isso. Mas Marcos capítulo 4 fala de uma ação externa, que os discípulos viveram ali, versículo de número 40, do 35 ao 40, fala que Jesus acalma a tempestade. Então percebem aqui que os discípulos passaram por ações externas. Meu irmão, ninguém está livre de passar por ações externas, mas a constância não é, você não depende de uma ação externa, amém? A constância deve ser uma característica daquele que tem fé. A certeza está no seu coração. Então você que tem fé, nós que temos fé, nós devemos viver não mais do que eu vejo. O que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui, o que estão falando, o que está surgindo ao meu redor. E os discípulos estavam nessa situação. Jesus acalma a tempestade. Versículo 35 diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, expedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda têm fé? Então percebam aqui que esses discípulos agora sofreram uma ação externa. E nós, assim como os discípulos, passamos por situações onde sofremos ações externas. Sabe, você se propõe fazer algo para Deus, você se propõe a estudar, ou você se propõe a construir algo, a se tornar melhor, ou reatar um relacionamento, ou sabe, gente, cada um tem algo que você propõe a fazer. E eu e você não estamos livres de sofrermos algum tipo de pressão externa a fim de nos tirar disso. Aqueles discípulos receberam uma missão. Qual era? Passe para o outro lado. Qual é o lado que você precisa chegar? Qual é o lado que você já estabeleceu? Qual a parte da sua vida que você quer estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 10 anos, 5 anos? Onde você quer chegar? Qual é a palavra de Deus para a sua vida, meu? Agora, prepare-se, porque talvez no meio desse processo,
haja algum tipo de ação externa. E um dos propósitos, de uma forma, entendam isso em nome de Jesus, de entendermos algo aqui. Por isso que aquilo que nos traz estabilidade, constância, é o elemento, algo chamado fé. Por quê? Aqueles caras ficaram com medo, porque se esqueceram de quem estava no barco. Quem estava no barco? Jesus. Então, constância em qualquer situação, porque Jesus está no barco. Jesus está comigo. Jesus está na minha escolha. Jesus está no seu sonho. Jesus está nos seus objetivos. Amém? Pastor, mas eles tiveram que lidar com tempestades. Mas não se esqueça que aquele que ouve e pratica as minhas palavras será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio os ventos, bateu com ímpeto, veio as tempestades, caiu a chuva, mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque ela estava na rocha, estabelecida. Então você entende que a constância vem para a nossa vida, para o meu coração, quando eu pego essa palavra e começo a colocá-la dentro de nós. Meu relacionamento, a prática da palavra, me leva a um lugar de fé, de certeza. Pô, mas se levou o vento, mas eu tenho uma certeza em onde eu estou construindo. E haverá sim momentos de ações externas, de lutas, de tentações, pressões espirituais, pressões emocionais, pressões de pessoas ao nosso redor, pessoas que fazem parte do seu convívio, que estarão fazendo coisas opostas do que vocês estão fazendo, ou que devem fazer. Isso é um tipo de pressão. Sim ou não? É um tipo de pressão, várias pressões, mas você disse assim: não, eu já escolhi o meu fundamento. Terceiro ponto, a constância nos leva ao extraordinário. Aleluia! O que é extraordinário? Eu fiquei pensando nisso. O que é extraordinário? Eu anotei aqui: extraordinário é o que foge do previsto. E às vezes a gente fala assim, né? É o que não é ordinário. É extra. Foge daquilo. Por que isso? Quando você é constante, aquilo tem um poder de te levar à frente. Quando eu e você entendemos a constância, irmãos, então muitas vezes a constância parece como buscar constância, né? Tem pessoas fazendo lives sobre isso, porque é a luta de ser constante. Mas a constância é algo simples. Eu só preciso, vezes após vezes, um passo por vez, mas não para. Amém? Não para. Lucas capítulo 2. Eu sinto hoje que eu preciso entregar tudo de Deus aqui, irmãos. Você está aqui? Versículo de número 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo
de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém? A qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. 37 ao 38. 36. E havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Porque aqui eu quero falar sobre o que a constância produz. O que a constância produz. Lendo esse texto, você vai ver que esses dois, Simeão, um homem que poucas pessoas falam dele, e uma senhora, uma velhinha de 84 anos, que a palavra de Deus diz que não se afastava do templo e estava em constante oração e jejum. Meu Deus! Agora, eu quero que você entre nessa história comigo. O Espírito Santo chega o momento, chega a hora de Jesus ser apresentado, ir até o templo. Vocês leram comigo, sim ou não? Então, José e Maria pegam aquele bebê e levam. Está indo. Você já parou para pensar quantas pessoas passaram por eles e não reconheceram, ao verem aquela criança, que ele era o Salvador? Talvez cumprimentaram os pais. Shalom. 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 Ai, que bebê bonitinho. E não perceberam que ele era o Salvador. Mas o que eu quero destacar, uma mulher também, uma senhorinha, que jejuava e orava. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui hoje, sobre esse terceiro ponto? A sua constância nas práticas espirituais. Ele era piedoso, ele era justo, sim ou não? Ela orava, ela jejuava, ela não se apartava do templo. O que era isso? Ambos tinham vida com Deus. A sua vida com Deus, quero liberar uma palavra profética aqui, vai te colocar 30 anos na frente dos outros. Você pode receber isso? Em nome de Jesus? 30 anos, irmãos. Os dois já sabiam que ele era o Salvador. Ouvia o Espírito. Amém. Então entenda que eu quero destacar que a sua vida espiritual constantemente, diga constantemente constante. Parece redundante, mas é isso. Diga eu quero, Senhor, andar na frente. Amém? Vida com Deus.
vida com Deus. Constante vida com Deus. A Bíblia diz que ela fazia orações de noite. Ah, pastor, então você está me dizendo que eu vou pedir demissão, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, agora eu só vou orar e jejuar e me trancar no quarto. Não é isso. Muito mais do que de noite falar mas é trazer sempre o Senhor no seu coração. É buscar, é ter o seu coração conectado com Ele. Sabe, a minha vida com Deus não pode se resumir a um momento de culto. E para encerrar, a constância, amando constantemente. Diga, amando constantemente. O Evangelho, irmãos, é um Evangelho de amor, amém? De amar, fala sobre amar. Sobre amar. Porque quando você vai, aqui em Lucas 12, versículo de número, nós lemos agora o 56, não, perdão, Lucas 2, volta lá, 2:27. 37. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e orações. E chegando naquela hora que ela chega no templo, porque chegou a hora dela ir para o templo. Simeão já estava no templo, porque ouviu a voz de Deus. Então, deixa eu só quebrar uma mentira aqui. Essa história de que o Espírito Santo está falando, é tempo de me afastar da igreja, ficar quietinho na minha. Mentira. O Espírito Santo manda você para o templo. Não manda você sair do templo. Amém? É vir para a igreja, irmãos. E ela chegando naquela hora, dava graças a Deus. E o que ela fazia? Falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. O que está dizendo? A constância te leva a ser um multiplicador do amor de Deus. Porque agora aquela mulher, a primeira evangelista, uma das primeiras, a senhora de 84 anos, esse é o Salvador, já saiu dizendo, já saiu falando. Sabe que você fica sem outras Bíblias também. Deus manda separar as pessoas e dar a Bíblia mesmo, falar da Bíblia, multiplicar esse amor, porque essa graça que você recebeu, é essa que você vai dar, amém? Você pode ser esse canal do amor de Deus para alguém. Deixa que esse amor de Deus flua através da sua vida. Essa sua constância em Deus faz você estar perto desse amor. E é natural que ele flua. Que ele se multiplique. Amém? Romanos capítulo 10. Versículo de número 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos. Amém, queridos? Há uma beleza no seu coração que se chama amor de Deus. Você foi tocado já por esse amor. Então, dê o seu testemunho para alguém.
Mas, pastor, meu testemunho é pequeno. Testemunhe. Testemunhe. Eu só sei falar o dia que eu aceitei Jesus. Testemunhe. Eu só sei falar um dia que eu estava triste e alguém orou por mim e eu fui curado, aquilo saiu de mim. Pastor, eu só sei falar que eu tinha um vazio no meu coração, mas um dia eu não sei, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ir para a igreja e isso começou a mudar. Testemunhe. Tem alguém lá do outro lado que precisa ouvir você. Amém? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Amém. Você pode enviar talvez uma boa notícia. Pastor, eu sou tímido. Mas no WhatsApp você não é, cara. Manda. Só você ouviu uma palavra que talvez, poxa, é legal, aquilo mexeu comigo, me ajudou no momento difícil. Manda. Existem muitas formas de ir. Muitas formas de chegar a alguém. Use a tecnologia, talvez. Mas pastor, eu sou tímido, mas eu sei escrever algo. Escreve! Algo de Deus. Ora pelaquela pessoa numa semana. Escreve algo e fala, olha, eu orei por você. Eu senti de te dar essa carta. Vai profético, é um poema de um poeta de Deus aqui. Entende? Entregue. É uma forma de chegar e de anunciar o Evangelho. Tem muitas pessoas indo para o inferno. Mas nós, que edificamos a nossa vida, a minha vida, a sua vida em Jesus, temos a resposta de Deus para essas pessoas. E a Bíblia diz que uma criação geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Baixe sua cabeça. Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Te adoramos, Pai, porque Sua palavra tem falado conosco. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, te pedir que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós. Remova de cada um de nós toda a inconstância, toda a insegurança, todo aquele rótulo de que eu não termino nada, eu não acabo nada, eu não presto para nada. Talvez muitas vezes até dentro de casa somos rotulados, taxados, tudo que você começa não termina. Isso é uma palavra que muitas vezes está pesando em seu coração, pesando em sua vida. Mas hoje nós reunidos aqui em nome de Jesus, nós queremos fazer separação entre a sua vida e essas palavras. E aplicamos o sangue de Jesus, cancelando toda palavra maldita sobre a tua vida. Tudo aquilo que te acompanhava, que te fazia inconstante, nós cancelamos, quebramos toda essa maldição, em nome de Jesus. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar que nós temos um propósito firme, que é uma certeza no nosso espírito, que é uma convicção da palavra, que nós somos como aquele homem prudente, edificando a casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, Pai, quebra agora, Senhor, toda palavra de maldição, tudo aquilo que vem enfraquecer no nosso trajeto, nos nossos processos. Quebra tudo isso hoje, em nome de Jesus, e nos leva a viver, Senhor, a constância, a despeito das circunstâncias, das ações externas,
mas nós queremos ter a convicção de que Jesus está no barco, de que o Senhor está em nós, e nós estamos em Ti, Senhor. Oh Deus, nós queremos descansar onde o Senhor repousa, na segurança da Tua presença, na segurança de que o Senhor é presente em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.